E se você acha que é um gene porque você viu uma criança desde 2 aninhos de idade já ter trejeitos gays, né, homossexuais, você vai mudar de ideia até o final desse vídeo, porque nós vamos explicar isso também. Então, assim, eu conheço gente assim, sente que tem algo errado com seu filho ou sua filha, e você vai empurrando aquilo com a barriga por ser um assunto delicado que você talvez não tenha sabedoria suficiente ou conhecimento suficiente para abordar, e aí você produz um transtorno naquela criança. Eu vou mostrar na ciência que não é assim, através de artigos profissionais de psiquiatras, psicanalistas, estudos comportamentais, médicos, tá, de cidadãos que não são cristãos, para provar o que eu vou falar aqui, tá bom? Olá, queridos do meu canal, pastora Renata Vieira aqui, e eu quero hoje tratar de um tema especificamente muito delicado. Esse vídeo não vai ser um vídeo comum, talvez seja o vídeo mais difícil que eu já fiz durante toda a minha vida. Eu pensei muito e eu sei que de repente eu vou me expor muito mais do que o normal, mas além de falar do meu testemunho como uma pessoa que já esteve na homossexualidade, eu vou tratar de situações muito específicas dentro da psicologia, tá? Como pastora e como alguém que há mais de 2 décadas estuda sobre o comportamento homossexual. Então eu faço um pedido a você, fique até o fim, porque você vai compreender direitinho quais são as raízes da homossexualidade e qual o problema, por que a homossexualidade dói, ela dói muito. Isso não é um jargão. Você não vai me ver aqui defendendo uma doutrina de usos e costumes religiosos, mas nós vamos fazer uma análise cristã, psicológica. Não sou psicóloga, mas sou pastora, sou uma pessoa que já teve a prática da homossexualidade e sou uma inveterada estudante do assunto, tá bom? E é por isso que eu fui chamada para abordar ele com você. Então, hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito das minhas experiências, mas principalmente, tá bom? Da ciência, ok? Porque nós sabemos que a homossexualidade, ela não é um gene, tá? Ela é um comportamento. E se você acha que é um gene porque você viu uma criança desde 2 aninhos de idade já ter trejeitos gays, né, homossexuais, você vai mudar de ideia até o final desse vídeo, porque nós vamos explicar isso também. Eu quero abordar isso com você porque foram coisas que me intrigaram também, onde eu não tinha respostas. Por que que aquela criança parece que já nasceu gay? Já nasceu homossexual, tá? Eu vou trazer para você também essas respostas. Eu acredito que a homossexualidade não é uma doença, tá bom? Ela não é uma doença, não existe um gene, um vírus, uma bactéria que entre no corpo e gere a homossexualidade. Para mim, ela é um sofrimento. Não só pelo que eu passei, mas pelo que os meus olhos viram outras pessoas passarem. Ainda, sabe, quando eu vejo os ativistas, as pessoas mais agressivas, tá bom? Por quê? Porque, queridos, eu vou ser honesta para vocês. Hoje, quando eu vejo, sabe, um ativista LGBT, tudo que eu vejo é um sofrimento, é um grito na alma, tá? Por mais que eles odeiem, eu sei que eu estou tocando no inferno, porque a maior estratégia de Satanás é e sempre foi nos mudar por dentro, ou seja, mudar nossa identidade. Não é nem matar, roubar e destruir propriamente, né? Apesar da Bíblia dizer assim. Mas hoje em dia, o que nós vemos é que quando eu destruo a identidade de alguém, essa pessoa já está condenada ao inferno. E não é só o inferno depois dessa vida, é viver uma vida de sofrimento, uma vida no inferno, tá bom? Então, o meu trabalho ao longo dessa história dinâmica é ir na psicologia da sexualidade, entende? Eu não sei se eu vou ser cancelada no meu canal do YouTube por falar disso, eu não sei, sabe, se vão me tirar de jogada, porque é uma guerra muito pesada, tá bom? Nós sabemos que o grupo LGBT, ele é um grupo que, infelizmente, os ativistas LGBT, a sua equipe ali, os variantes dele, eles nos acusam de homofobia, entende? Infelizmente, a mídia acata essa linha de pensamento, quando, na verdade, nós sabemos que eles é que são fóbicos, né? Porque eles não aceitam
que nós tenhamos uma ideia diferente sobre sexualidade. Na verdade, o que eles querem é que a única interpretação de teoria sobre a homossexualidade que seja falada é que seja a que eles preconizam. Então, eles não aceitam nada fora disso. Porém, eu vou mostrar na ciência que não é assim. Através de artigos profissionais, psiquiatras, psicanalistas, estudos comportamentais, médicos, tá, de cidadãos que não são cristãos, para provar o que eu vou falar aqui, tá bom? É interessante, vou falar algo pessoal. Os meus pais me pediram para não fazer mais esse vídeo, porque acharam um tema pesado, acharam que eu ia mexer em algo que de repente não é necessário para mim. Porém, quando eu fui restaurada na minha identidade, eu tive uma visão muito clara do meu engano. Eu tive uma visão muito clara do quanto eu estava sofrendo. É aquilo que você nem sabe que precisa nascer. É aquela dor que uma criança, né, ela gera, ela recebe no parto. Um bebezinho, quando nasce, né, ele chora por quê? Porque é doloroso, é desconfortável sair, né, dessa posição de conforto que ele está. Eu estava nessa posição de conforto. Eu tinha uma posição onde eu me via normal, feliz, eu curtia a minha vida do jeito que eu queria. Se eu quisesse ficar com um homem, se quisesse ficar com uma mulher, eu me via achando que isso era liberdade, eu me via livre assim. Quando, na verdade, eu era totalmente oprimida, porque eu não entendia a minha real identidade. Eu colocava as minhas emoções para fora simplesmente como uma maneira de gritar para o mundo as minhas dores, as minhas dificuldades. Na verdade, eu nem parava para pensar nas minhas lutas pessoais, né, nos meus traumas de infância, porque eles doíam. Dói muito você mexer naquilo que te machucou no passado, você volta a sentir aquelas dores, mas é necessário isso para que venha ser curado, para que você reviva aquilo que você não quer reviver, para que a cura venha e aonde você possa falar disso sem dores mais e começar a usar desses aprendizados na vida de outras pessoas. Então, talvez você está numa posição de conforto, né? Você é um homossexual assumido ou não, mas você já se vê nessa tendência, ou você já é um transexual, mudando ou não já de órgão sexual. Eu não sei qual a sua situação nesse momento. Esse vídeo, ele vai alcançar, eu creio, que lugares inimagináveis. Então, seja qual for a sua situação sexual ou como você se define, é dentro de um padrão de perversidade ou de fornicação, de sexualidade exacerbada. Às vezes você é uma mulher que gosta muito de sexo e não tem equilíbrio. Às vezes você é um homem que também não consegue ser fiel à sua esposa. Eu vou tratar da sexualidade como um todo, mas hoje eu quero falar especificamente sobre gays, que seriam homens que gostam do mesmo sexo, e lésbicas, tá? Eu vou diferenciar eles assim, apesar de também pode ser gay e mulher, né? Hoje em dia a gente chama também que é a mulher que gosta de mulher. Porém, sexualmente falando, né, gente? Porém, é um chamado, realmente. Eu não só estou aqui na condição de igual a você, como também de estudiosa do assunto. Eu vou citar aqui pessoas que eu sigo, que eu leio, que eu abordo de uma maneira assim, que a Bíblia diz que o meu povo, ele erra, ele peca porque lhes falta conhecimento. E o conhecimento não é só pegar e ler. O conhecimento é onde eu medito nas ações e reações que eu tenho e eu começo a me autoconhecer, eu começo a entender o porquê das minhas reações e eu começo a ver os meus gatilhos, eu começo a entender como eles ecoam e aí eu começo a entender algumas coisas, inclusive que a homossexualidade é um sintoma, muito mais do que uma doença como alguém pensa. Não, ela pode ser considerada talvez um trauma, mas é um trauma de origem, de adulterar a identidade. Então, por entender a minha postura e a nobreza dos meus sentimentos, em abrir o coração, em jogar para fora, né, aquilo que muitas pastoras, muitos homens também, pastores, muitas vezes talvez não vão se sentir tão confortável em contar essas coisas ou em expor esse lado deles. Eu não me importo de expor o meu, porque, na verdade,
eu entendo que é um chamado divino. Bom, eu vou esclarecer aqui: o heterossexual, vocês sabem, é aquela pessoa que é atraída para o sexo oposto. O gay, normalmente é o homem, mais o homem, que é atraído por outro homem, né? E a lésbica tem uma orientação com outra mulher. Temos os bissexuais, né, que se atraem pelos dois sexos, e é muito raro você ver uma lésbica que fica a vida inteira só com lésbica. Normalmente ela já teve um homem também, né? Ela acaba se envolvendo com os dois sexos. E o homem da mesma maneira, mesmo que seja, foi só para tentar, para experimentar, mas é uma coisa, por quê? Porque quando se tem um problema na identidade, então qualquer outra coisa pode ser recurso para tentar resgatar essa identidade. E é o que aquela pessoa, a vítima, né, que eu vou tomar como vítima, ela tenta. Também quer dizer que tem o transgênero, que aí já é outra coisa, porque é a pessoa que não se identifica com a identidade do gênero que ela nasceu, mas ela não muda a genitália, ela não faz cirurgia, ela não faz terapia hormonal. O transexual já faz essa mudança, ela faz a cirurgia e também terapia hormonal. Tá bom? Eu pesquisei muito, gente, e eu gosto muito de uma definição de um professor aqui que eu pesquisei. Ele é chefe da psiquiatria do Johns Hopkins, da universidade aqui dos Estados Unidos, que ele fala do absurdo, né, de se fazer uma cirurgia para mudança da genitália, uma vez que a pessoa não se vê mais. Por exemplo, o homem não se vê mais homem, ele é uma mulher, ele sente que ele é uma mulher, ele sente que a identificação como masculina não é algo inerente a ele, então ele vai lá e faz a mudança na genitália. Então, assim, ele falando a respeito disso, ele disse: meu Deus, é uma mutilação que não tem como voltar atrás em termos anatômicos. Ainda que nós consigamos restaurar a identidade dessa pessoa, ela nunca mais vai conseguir restaurar a genitália. Tá bom? E isso é algo, assim, muito sério. Eu te aconselho, se você já chegou no ponto de pensar na cirurgia de mudança de sexo, nós temos aí um índice altíssimo todos os anos, de milhares de pessoas. Depois eu posso colocar aqui embaixo do vídeo o índice para vocês. Eu já estudei muito sobre o assunto, não é uma coisa incomum, né? Tá cada vez mais comum. Então, é algo muito sério, é algo irreversível e é algo que literalmente faz com que a pessoa quase que assine uma certidão de eterna infelicidade. Inclusive, se você quiser e ainda não assistiu, eu fiz um vídeo anteriormente sobre a Leia T. É uma modelo que, na verdade, nasceu homem, é filho do jogador Toninho Cerezo, que foi para fora do país, fez a cirurgia e continua se sentindo infeliz. Ela fala coisas absurdas ali, que são, assim, lamentáveis, e realmente eu me compadeci muito daquela situação e fiz um vídeo a respeito. Tem tudo lá completo, vai estar aqui embaixo o link, se vocês quiserem ver, eu acho que vale a pena. É como eu falo, o inimigo é astuto, ele vai na mente da gente, na mente da pessoa, e ela começa a achar: não, eu me vejo como um homossexual, mas eu não sou completo porque eu ainda não fiz cirurgia para tratar da genitália, para poder me encaixar perfeitamente nessa nova identidade que eu acho que eu tenho. Quando, na verdade, gente, tudo isso é um comportamento reacional. Tá bom? É subsequente de um desapontamento amoroso profundo, tá bom? Com o representante do outro sexo. Normalmente os meninos gays, eles têm um desapontamento terrível com os pais, a figura masculina. A psiquiatra, a psicanalista Iracy Doyle, lá em 1956, na tese de doutorado dela, ela falou a respeito dessa dificuldade que o homem, né, tem de se tornar essa referência para o filho. Quando ele vê, às vezes, ele começa ele mesmo a criar no filho essa tendência homossexual. Não consciente, é claro, mas isso vai surgindo com o tempo. Essa mulher, gente, ela é fera, se você quiser depois estudar um pouquinho. Ela fez psicanálise no William Alanson White Institute, aqui em Nova York. É fantástico o trabalho dela. Inclusive, eu estudei essa tese de doutorado dela, chegou até as minhas mãos. Ela fala assim que a atitude homossexual, gente, ela representa muito mais do que um recurso de satisfação libidinoso, tá? Não é isso. O que um rapaz gay está dizendo é a negação do próprio sexo, tá? É a necessidade dele inverter as coisas, dele não estar satisfeito por ter nascido homem. E isso tem uma justificativa, tem um fundo, e é isso que eu quero passar para vocês. Assim como a homossexualidade é um sintoma, tá? A crise do pânico é um sintoma, assim como a depressão é um sintoma, assim como a ansiedade é um sintoma, entende? Não é uma coisa que a pessoa já nasce com ela, ok? E se você duvida, eu começo falando sobre Freud. Lá na psicanálise, o pai da psicanálise, segundo todos aqueles que
tratam aí com a mente humana, estudam a mente humana, ele diz que a homossexualidade é uma variação da função sexual produzida por uma certa prisão do desenvolvimento sexual. Ou seja, na hora que aquela criança está desenvolvendo a sua identidade sexual, para ela entender, eu sou uma menina, ou então para entender, eu sou um menino, tá? O que Freud diz é que houve uma variação da função sexual ali, tá bom? Assim como Eric Gregory, em 2012, também, ele diz que a homossexualidade ela tem relação direta com a heterossexualidade reprimida. Ou seja, quando fala de repressão, gente, reprimida, quando ele disse isso e esse homem não era cristão, o que ele está dizendo é sofrimento, tá bom? Pessoas, meninos que se tornam gays, passaram por sofrimento ou presenciaram o sofrimento da mãe em relação ao pai. Presenciaram distanciamento em relação ao pai. Isso é terrível e a gente sabe que o sofrimento, quando ele não é gerido, ressignificado, tratado, ele começa a ficar anestesiado dentro daquele menino. Né? E a dor, cara, faz com que essa criança ou os pais comecem a querer desenvolver situações, recursos para tirar aquela dor, para medicar aquela criança. Ah, ele tem depressão, ele é ansioso, ele tem TDAH. Começa a criar algumas coisas para poder maquiar o sofrimento que aquele menino foi submetido. E isso não resolve. Tá, gente? É preciso entender isso, mais cedo ou mais tarde esse menino vai crescer. A gente precisa entender o que causa aquela dor, porque isso que é o objeto de tratamento da psicologia, da psicoterapia, entendeu? Hoje em dia nós sabemos, nem tudo é espiritual. Aliás, é uma união. É o espiritual junto com a forma como aquela criança percebe o mundo, principalmente nos primeiros anos de vida, tá bom? Porque não há quem possa dizer definitivamente que o que leva uma pessoa a virar um homossexual, sabe, é isso ou aquilo. Nós sabemos que é um problema gerado dentro de casa. Assim como nós também não podemos dizer que o que causou a depressão foi só isso ou aquilo. O que causou ansiedade numa pessoa adulta foi só isso ou aquilo. Nós sabemos que tudo começa no meu meio, aonde eu sou, no meu lar. Porém, gente, são muitas coisas envolvidas, é um conjunto de coisas que geram a homossexualidade. Assim, o pai e a mãe, eles são chaves no desenvolvimento da identidade de uma criança. Tá? Eu não estou falando aqui que eles são culpados, tá bom? Porque o sofrimento emocional de uma criança, ele está ligado ao sofrimento emocional de uma família, tá bom? As ações e as reações de uma pessoa, um cidadão, um adulto, é gerado no lar, tá bom? Então, assim, é no meu lar, é como eu sou gerado, criado, ali eu começo de verdade a me perceber e entender o meu modus operandi, ok? Eu quero falar um pouquinho assim, geneticamente, gente, não existe, tá? Aí eu já tô falando daquela criança que você vê, ela já nasce, né, com 2, 3 aninhos, cheia de trejeitos, cheia de atitudes que parecem que já é um homossexual, já escolheu ser homossexual. O que eu quero falar, gente, que geneticamente nunca ficou provado que existem variantes, né, de homem e mulher, geneticamente. Ou é XX ou é XY. Porém, a epigenética controla o comportamento da genética. Então, isso quer dizer que aquela criança, desde bebê, na barriga da mãe, tá? Se ela não queria aquela criança, a mãe era muito nervosa, se era muito estourada, ou era muito lenta, muito passiva, ou se ela não foi benquista pelo pai, ou se ela recebeu sentimentos expressos de várias formas, onde foi demonstrado que queria ter um menino, e teve uma menina. Tudo isso nós tratamos de epigenética, são comportamentos ao redor da formação daquela criança e que têm influência no comportamento genético. Tá bom? Todos esses fatores ambientais de uma família, eles vêm como uma maneira de expressar a genética, ok? Então, assim, não é genética, a criança não nasce homossexual, essa é a resposta, porém, através de fatores que são gerados ao redor dessa criança desde o ventre da mãe, realmente isso vem passando de geração em geração e aquela criança começa a receber epigeneticamente influências externas que vão te conduzir para o homossexualismo. E como que eu faço para provar isso, gente? Nós temos vários estudos, né, de gêmeos, casos idênticos, univitelinos, que somente 20% a 50% são homossexuais. Se fosse, gente, genético,
quando um é homossexual, o outro também tinha que ser. Da mesma maneira, esses fatores epigenéticos, eles estão ligados no comportamento e não ao gene, quando se trata de, por exemplo, esquizofrenia. Muitas vezes um casal de crianças, ou duas meninas, dois meninos, que são gêmeos univitelinos, vieram do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma formação gestacional genética. Às vezes um desenvolve esquizofrenia, o outro não. Tá bom? Por quê? Porque essas epimarcas, elas passam de geração em geração e elas também se desenvolvem através da sensibilidade pessoal de cada ser humano, tá bom? Para você que é papai e mamãe, às vezes você pensa, meu Deus, eu trato meus dois filhos iguais, qual o meu erro, né? Gente, o erro está justamente em tratar os filhos todos iguais. Tá bom? Isso, antigamente, era muito bonito de dizer, mas eu sempre tratei você igual ao seu irmão. Gente, na prática, nós temos que entender, nem Deus trata todos iguais. Todas as coisas que o Senhor faz, Ele faz customizado para a gente. Ele tem uma maneira de falar com cada um, Ele tem uma maneira de corrigir a cada um, Ele tem uma maneira de nos permitir nos encontrar com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele. Por quê? Porque nenhum filho é como o outro. Existem filhos gêmeos idênticos, univitelinos, que um desenvolve um lado bom, o outro desenvolve um lado completamente adverso, tá bom? Então, assim, a forma que o seu filho percebe o mundo é diferente de um para o outro. Então, tenha esse direcionamento na hora que eu for falar o que o pai e a mãe devem fazer ou como fazer quando se vê diante de um lar onde o filho está se tornando já um homossexual, o que ele deve fazer, como trabalhar isso. Eu vou tentar ajudar vocês um pouco nisso daí, a partir de várias pesquisas, de várias estatísticas e mudanças de comportamento que trata da homossexualidade de uma maneira muito profunda, sem religiosidade, sem julgamentos, tá bom? Na verdade, gente, nós sabemos que não é assim. Não é aquele negócio de você vai tratar todos iguais e todos vão ser iguais. Não. Tá? Você tem que tratar os seus filhos criando cada um de uma maneira onde você pede orientação do Espírito Santo para a realidade daquela criança. Tá bom? Eu estou tentando ao máximo não colocar coisas espirituais aqui para que você não espiritualize isso. Até porque, como eu sempre digo, né, as coisas de Deus não precisam de advogados para ficar defendendo a tese que o Senhor colocou. Na prática, elas já são óbvias para nós. O Senhor só nos coloca em palavras para nos dar como que um parâmetro e para que a gente tenha norte. Mas eu preciso que você entenda que existem crianças que precisam de mais atenção que outras crianças. E isso não é a Renata falando, isso é a medicina falando. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas eu vou fazer outros vídeos a respeito. Se você gostou do canal, né, até agora, eu vou continuar aqui, mas quero te pedir, já que você está aí, para você não se esquecer, dá um like, compartilha, porque eu acredito que vai ajudar muito você e vai ajudar muitas pessoas para que você também, não só, às vezes você não tem esse problema na sua família, mas para que você ajude outras pessoas que estão lidando com essa questão. A mudança de tempos tem requerido de nós como igreja também um preparo maior para lidar com todas as demandas, para encontrar respostas plausíveis e que venham nos mostrar na prática o que está acontecendo sem contradizer a Bíblia Sagrada. E isso, para mim, é uma missão hoje em dia, né? Gente, tem um psicólogo que chama Joseph Nicolosi. Ele tem vários artigos em português sobre ansiedade, eu li vários livros dele. Ele morreu com 70 anos. Vale a pena você dar uma olhada nos trabalhos dele. Ele disse que a homossexualidade, gente, é um sintoma de trauma de gênero. Ou seja, a pessoa teve um trauma com a figura masculina. E aí ela se manifesta se tornando homossexual. Tá bom? Então é para vocês entenderem um pouquinho. O Nicolosi é muito inteligente, não tinha nada de crente, nada de evangélico, nada de religião nele, mas ele já falava dessa maneira. É um trauma de gênero, de sexo. Ou seja, você olha para aquela figura masculina e você não quer ser como ela, ou você, às vezes, não tem nele a proximidade necessária, ou tem a ausência total paterna. Tudo isso causa homossexualidade no menino. Tá bom? Eu vou dizer uma coisa bem simples aqui, olha, apesar de algumas pessoas, tá, podem ter nascido com esse condicionamento biológico, que essa influência dos hormônios, né, essa pré-sensitividade emocional interna, você vê que tem pessoas que sentem muito, tem outras que já são mais frias. Apesar disso,
tá? E que faz com que essas pessoas fiquem realmente vulneráveis a esse trauma, né, que é a homossexualidade. O que distingue mesmo a condição homossexual humana é que há a interrupção natural de identificação, ou seja, existe uma interrupção da formação da identidade. É como se toda pessoa que exercesse a homossexualidade, como eu exerci, você está incompleto dentro da sua identidade, tá bom? Uma pessoa que eu gosto muito também falando, que de verdade ela fala sobre o comportamento homossexual sendo uma tentativa sintomática de reparar a ferida que deixou o menino alienado da masculinidade inata, que ele falhou em reclamar. Então é aquele menino que nunca, ou às vezes pela imaturidade da idade ou por ser muito criança, ele jamais falou com o pai ou a mãe que precisava de atenção, de carinho. Ei, papai, brinca comigo aqui, larga minha irmã, vem brincar comigo. Ou larga o meu irmão, vem brincar comigo. Ou então, ele teve, especialmente, uma dor por não sentir o pai, aquela pessoa que o ama, que se importa com ele. Isso fez esse trauma de gênero, né, que distingue mesmo essa condição homossexual, essa interrupção natural que era para ele ser um menino, né? Então, assim, gente, o comportamento homossexual, ele realmente não é algo que nós podemos identificar num só item. Você vai ver que a criança que não verbaliza o que ela sente, ela também vai reprimindo e ela vem engolindo isso, que algum dia acaba sendo jogado para fora, externado, como atitudes homossexuais, se tornar um homossexual. Então, assim, eu conheço a gente, assim, sente que tem algo errado com seu filho ou sua filha e você vai, né, empurrando aquilo com a barriga por ser um assunto delicado, um assunto, assim, que você talvez não tenha sabedoria suficiente ou conhecimento suficiente para abordar, e aí você produz um transtorno naquela criança, sintoma homossexualidade. A criança vai desenvolver isso daí mais cedo ou mais tarde, umas antes, outras depois, tá bom? Apesar de ser um mistério para mim, gente, porque pessoas diferentes produzem transtornos diferentes, entendeu? Mediante as situações diferentes. Às vezes, na sua família, você teve o pai alcoólatra. Você começou a desenvolver também o alcoolismo. Mas, às vezes, seu irmão não, entendeu? Às vezes, um desenvolve depressão, o outro não. Um desenvolve ansiedade, o outro não. Por quê? Isso vai da sensibilidade pessoal de cada um. Mas eu preciso te lembrar que, no mundo real, uma identidade gay não faz sentido unicamente como sintoma, mas ela é também a reparação erotizada da falta de afeto. A homossexualidade nesse sentido, sabe? É como se eu quisesse reparar eroticamente, tá bom? Essa dor, essa falta. Um pastor gay de uma igreja adventista, Colin Cook, ele fala, né, que a homossexualidade ela é uma busca de afeto de maneira erótica, entende? Então, normalmente, são pessoas muito carentes, são meninos, assim, que requeriam um pouco mais de atenção dos pais, mas que, de alguma forma, foram negligenciados. E aí, eles começam a querer atenção, o carinho, e eles começam a receber gratuitamente o carinho de uma outra pessoa do mesmo sexo, como algo que dá sensação de segurança, sensação de ser amado, né? E quem não gosta de ser amado? É algo muito sutil, gente, que vai chegando no ambiente, às vezes a pessoa nem sente. Bom, a Associação Nacional de Pesquisa e Terapias de Homossexualidade, ela diz que 100%, gente, não é um pastor que está falando, não é a Renata que está falando, não é ninguém do meio evangélico. É a Associação de Terapias de Homossexualidade, tá? É aquela que vai lá e aprova ou não para mudança de sexo. Ela não tem absolutamente cunho religioso algum. Ela fala 100% dos participantes da pesquisa que afirmaram ser gay tiveram a figura do pai ou distante ou não envolvido na criação do filho, 100%. Ou um pai ameaçador, de alguma maneira eles tinham medo do pai, não é temor, é medo. Ou um pai inabordável, tá? Que é um modelo mais comum da homossexualidade masculina, tá bom? Gente, não existe cura gay, tá? Quero dizer isso, não defendo isso, tá bom? Isso para mim é papo de quem, de repente, quer aparecer em cima do assunto, porque não existe cura, porque não é uma doença. Mas são fatores que vêm contribuir para essa orientação homossexual. Eu vou falar de alguns fatores que contribuem. Se você identificar alguns desses, abra os olhos, por favor, tá? Dentro do teu lar, da tua casa, da sua criança. Pode ser, em primeiro lugar, obstinação da pessoa, tá bom? Às vezes é uma pessoa realmente obstinada. Eu tive isso.
Eu era obstinada, eu sou obstinada para tudo aquilo que eu coloco a minha cabeça para fazer. Eu tenho que ir a fundo. Então, assim, no meu caso também eu tive acesso, mais o segundo item, pornografia. Se você ou alguém da sua casa teve acesso precocemente à pornografia, pode ser também que houve esse desvirtuamento da sua identidade. Tá? A mídia e a cultura hollywoodiana hoje em dia também, como terceiro item, é uma coisa muito, muito forte. Quase que hoje a gente não vê um filme que não tem homossexual ou gay, ou quando o ator mesmo não é gay, de repente é um caso bonito que eles desenham todo um filme, uma história romântica, lidando ali com a alma da pessoa, com os sentimentos, com as sensações, para fazer com que a gente comece a ver isso com um romantismo, achando que aquilo é lindo. Você começa até a torcer pelo casal homossexual, porque você começa a olhar que é o amor, e o amor é um amor, não importa, essa falta de parâmetro. Também, se você conhece ou passou por abuso no lar, violência doméstica, abuso de todas as maneiras, abuso conjugal, se a criança presenciou ou presencia, fica de olho. Também não dá para deixar de falar se a criança foi vítima de pedofilia. Isso, eu fui vítima por uma pessoa bem mais velha, e isso causou em mim também gerar atitudes também de abuso, e isso tudo foi gerando em mim gatilhos emocionais que me deu a sensação de estar sendo amada ali. Eu não sou amada pela minha mãe, mas eu sou amada por essa menina. E ali ela foi se aproveitando. Eu tinha o quê? 7 anos de idade, por aí, 8 anos, e ela tinha o quê? 16, 17, por aí. A outra que estava com ela, que moravam juntas também no interior, de Minas, devia ter aí uns 19, 20 anos, e eu tinha uns 7 por aí. E isso foi algo que mexeu muito comigo. Se você também passou pelo adultério, assim, de você ver os seus pais adulterando, ou o pai com a mãe, então você começa a perder essa referência de pai, você começa a não admirar o seu pai, e onde você também acha que todo homem não vale nada, você começa a achar, você perde a admiração, então você não vai querer ser um homem. Também o relativismo moral, que é quando você se sente mal, a pessoa te faz se sentir mal, porque ela diz, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Se te faz bem, que mal tem? Essa cultura terrível, siga o teu coração, tem influenciado pessoas a se desviar daquilo que elas realmente são, porque elas não têm. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu chego a qualquer lugar. Eu começo a me perder, inclusive na minha sexualidade. Sedução, por parte de colegas. Às vezes você vai passando ali por grupos onde você está envolvida e você começa a ver ali que pessoas, crianças mais velhas, próximo de crianças mais novas, não deixe, não permita. Distúrbios neuroquímicos, gente, tem muitas pessoas que têm realmente a tendência na família de distúrbios, desequilíbrios neuroquímicos. O que é isso, gente? Às vezes a pessoa tem realmente uma tendência à depressão, à ansiedade, ela tem que ser, como eu estou falando, pesquisada, cada caso é um caso, essa sensibilidade interna dela é muito profunda. Então, gente, às vezes falhas na liderança, se você teve um líder dentro da tua casa que foi negligente, ou na igreja, aquelas crianças que entram na igreja e veem pastores, pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra, Também tem o caso de pessoas que têm essa imagem corporal negativa, meninos que se acham feios, gordos demais, ou magros demais, ou têm o cabelo feio, o nariz feio, tem espinhas. Tudo isso também faz com que haja uma mudança na identidade, propensão à homossexualidade. Outra coisa, pessoas que criam nessas crianças, nesses meninos, por exemplo, medo ou inabilidade de se relacionar com outras crianças. São meninos que olham para o sexo oposto e têm vergonha, têm timidez. E aí, por causa disso, eles pensam que eles não são atraídos pelo sexo oposto. Ele começa a conviver só com o menino do sexo dele mesmo, menino. Então, aí ele começa a achar que o afeto dele tem que ser para outro menino, porque ele não se dá bem com meninas, ele é tímido, ou ele é inseguro. Tá bom? Então, assim, gente, o que eu posso dizer para os pais, na disciplina, que você dá para a sua criança nos primeiros anos de infância, os pais estão fazendo impressões permanentes para sempre, no coração desses filhos. E alguns cientistas cristãos, assim como o Rollo May, que é um cientista fantástico, muito famoso aqui nos Estados Unidos, ele diz que são nos 3 primeiros anos. O Jerome Kagan, ele fala também que é nos 7 primeiros anos, entendeu? E que se você nos 7 primeiros anos cuida dessa criança, corrigindo ela de maneira a
a não permitir, né, que ela se perca em meio à identidade dela, que você não reprima ela demais, ela vai desenvolver naturalmente, porque Deus é perfeito, gente. Ela vai desenvolver a orientação dela apropriada. Tá? Gente, agora eu quero falar sobre as lésbicas, tá? Que foi o meu caso de ter a experiência. Uma ligação forçada, inexistente ou perturbadora com a mãe ou uma substituta da mãe disponível, ela resulta em uma necessidade de ligação segura. No caso, minha mãe sempre viajava, estava sempre envolvida com muitos problemas ao redor do meu pai, muitas coisas de trabalho. Então, eu vivi muito com empregada, com pessoas que me cuidavam, às vezes amigos da família, às vezes me deixavam no interior, né, na casa de alguém que trabalhava com meu pai ali. E eu me lembro bem, cada vez que minha mãe entrava no carro e ia com meu pai, me deixava ali, isso resultava em mim uma insegurança muito grande. Né, um medo até, por mais que aquelas pessoas nunca fizeram nada comigo, no sentido assim de me maltratar nem nada, pelo contrário, mas para que uma criança se forme, gente, essa formação ela é do pai e da mãe, a presença, entende? Às vezes também, para que se torne uma lésbica, existe aí a falta de respeito ou proteção por parte dos homens, que muitas vezes, tá? Podem sofrer abuso sexual rígido e aí resulta que aquela menina fica com medo ou ódio dos homens. A menina começa a ficar com ódio do pai. Meu pai maltrata minha mãe, eu nunca quero ter um homem, porque o homem é isso, o homem é aquilo, tá? Então, assim, isso é muito complicado. Poucas, se não algumas amizades ao redor daquela menina que sejam meninas, façam com que seja a única fonte de pertencimento dela e de diversão. Então ela começa a achar, eu gosto de meninas, eu não gosto de nada que seja do outro sexo, a começar do meu pai. Engraçado, né? Tudo tem um fundo ali no pai. Apesar que também a ausência do relacionamento profundo com a mãe causa essa sensação de vazio e dá uma perda, né? E aí o sentimento daquela menina, ele não fica um sentimento pleno, rico, próprio de quem tem a identidade como um ser feminino. Na verdade, fica uma necessidade de se perceber e aquela menina, talvez, não vai dar tempo, né, aqui de eu falar como isso acontece. Mas eu posso dizer para vocês, gente, que toda criança, ela é formada pela influência e o papel explícito do pai e da mãe. Tá bom? Então, isso vai construir o nosso senso de identidade. Mamães, não esqueçam de permitir que o pai faça parte da vida da criança. Pais, da mesma maneira, não seja aquela pessoa que monopolize seu filho, tá? Cada um, de acordo com a ciência, ele tem uma contribuição na vida daquela criança. Tá bom? Por isso que não é padrão, trazendo para a espiritualidade, não é um padrão orientado por Deus, duas pessoas do mesmo sexo criar uma criança. Isso foi construído para o nosso bem, tá bom? E eu vou falar de coisas comuns, tá? De todas aquelas mulheres, que é compartilhado por todas as mulheres que têm afinidade com o mesmo sexo, tá bom? Ou seja, que tem tendências lésbicas, e você vai verificar isso em muitas pessoas que você conhece. De repente você conhece alguma menina, alguma lésbica que pratica ou que tem tendência, e você vai reconhecer as coisas que eu vou falar aqui agora. O primeiro ponto é uma inteligência acima da média, ou seja, ela tem uma sensibilidade mais forte para perceber tudo, inclusive a hipocrisia e a injustiça. São aquelas mulheres, aquelas meninas que não aceitam ver uma injustiça. Então, normalmente, são meninas que têm uma capacidade atlética, têm facilidade, né, de fazer esporte. Elas têm uma atração natural por coisas masculinas, uma capacidade de sentir, né, profundamente. São pessoas intensas. Gente, como eu sou intensa. Eu vejo isso, assim, claramente em várias pessoas, essa capacidade que a mulher tem. Às vezes é uma mulher tão tranquila, mas às vezes, quando ela dá para ser intensa, ela sente profundamente, tanto para bem quanto para mal. Por isso que você vê muitas pastoras, muitos homens e mulheres de Deus que tinham tendências homossexuais. Às vezes não verbalizam isso, mas são pessoas intensas, são pessoas profundamente comprometidas com o propósito de vida delas. Elas são apaixonáveis e apaixonantes, tá bom? O que faz, pode levar a uma luta com relação a essa afinidade
pelo mesmo sexo. A combinação de fatores ambientais e características inerentes àquela condição. Deixa eu explicar. A doutora Cheryl Brickner, ela é uma médica que avaliou as diferenças entre 54 mulheres que alegadamente eram heterossexuais e 54 mulheres que supostamente eram homossexuais. Tá bom? Ela usou uma escala que chama MDP, Medida de Desenvolvimento Psicossocial. E ela, medindo esse estágio de desenvolvimento, baseado nesse modelo de desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, ela disse: as heterossexuais obtiveram valores significantemente maiores nas escalas de resolução favorável de confiança, intimidade, generatividade, que é a preocupação com o desenvolvimento da comunidade e o bem-estar, né, das próximas gerações. As lésbicas marcaram significantemente mais alto com essa resolução negativa de confusão de identidade, estagnação, né? O lesbianismo, gente, ele se torna uma possibilidade quando a necessidade contínua de ligação afetiva com a mãe é ausente, é insuficiente, é indesejável. O lesbianismo, ele torna-se uma possibilidade ainda muito maior se o pai for inexistente, se ele for abusivo, se ele se tornar um masculinizador da filha. Eu vejo pais que agem com a menina como se ela fosse um homem. Papai, não faça isso. Trate a sua menina como uma princesinha. Eu te garanto que muito mimo talvez vai ser melhor do que você masculinizar ela e achar que você, não dando muito amor, muito carinho, muito cuidado, você vai mimar ela. Talvez as consequências vão gerar coisas piores, que é a completa mudança da identidade dela, né? Se a garota, ela percebe que a sua ligação inicial com a mãe foi enfraquecida, gente, ou é quebrada, vai criar, né, esse senso de sem-teto para a garota, que o menino homossexual não experimenta, é uma coisa mais das meninas, essa condição lésbica, ela talvez é mais arraigada no emocional e psicologicamente muito mais forte do que a homossexualidade feminina, tá bom? Porque pode não haver maior trauma na vida de uma menina para que ela se torne uma lésbica, mas certamente ele está interferindo no relacionamento primário dessa menina com a mãe, gente, invariavelmente, tá bom? Porque a mãe não é apenas o primeiro vínculo e ligação para uma pequena menina, ela é o objeto relacional com quem essa menina formará o primeiro senso dela mesma, entendeu? Então, eventualmente, ela vai confiar para completar o processo de identificação dela como mulher na mãe. Então, o lesbianismo se torna uma possibilidade quando a necessidade contínua de ligação afetiva com a mãe é ausente, entendeu? Ou é insuficiente, ou não é o que a menina desejava, ela queria mais, ela queria a mãe perto, né, que foi o que aconteceu comigo. Então, o lesbianismo, ele se torna uma possibilidade muito maior. Quando o pai também não percebe que existe ali uma necessidade da menina de ver nele um exemplo de pai ou um pai amável. Essa condição, ela trata ali do emocional e às vezes é irreparável. Às vezes ela vai viver o resto da vida, como existem casos aí de pastoras que negam a homossexualidade para virar pastora, dão testemunho, são usadas por Deus de uma maneira tremenda, né? Como aquela pastora Lana Holder. E aí depois teve filho, casou, mas porque não tratou da parte psicológica, ela tratava somente como um problema espiritual, ela se gabava. Tem um vídeo que ela diz assim: lésbica, ferida, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, casada, mãe, não sei o quê. Não se levanta uma bandeira assim. Porque nem todo mundo que é lésbica foi chamado um dia para se casar com outro homem. Eu não defendo isso, né? Porque tudo é um chamado de Deus. Assim como uma pessoa que teve problema com a homossexualidade e ele se tornou gay, um menino, um homem, também não acredito que ele tem que ser restaurado para se casar com uma mulher. Pode ser que ele nunca se case, mas ele vai ficar liberto quando ele é tratado no psique dele. Ele vai ficar liberto, né, quanto à identidade dele, quanto ao fato dele ser um homem. E é isso que importa, é não a prática do pecado. Então, na garota, existe a ausência, né, do contato materno, o que já é o contrário. Um menino homossexual, ele já é diferente. Ele normalmente experimenta uma mãe muito pertinho dele, muito próxima dele, no geral. E se aquela garota tem o azar de ter uma mãe fria, com um senso de proteção adulterado,
uma pessoa que deixa a filha se ferir de todas as formas. E o pai ainda é um sujeito ruim, caramba, aí quem vai aguentar? Aí as lésbicas ficam endurecidas por fora, né? Às vezes você conversa, né? Eu mesma era assim, eu sentia um vazio, um desespero por dentro. Mas eu não assumia diante de ninguém. É tipo, a sua dureza desafia a sua necessidade interior, com frequência, né? E aí acaba que é expressado em termos de dependência. Normalmente, quando você assume um relacionamento com um homem, você se torna extremamente dependente. Você tem um medo do abandono que dói, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, eu vou falar disso também. Tá? O perfil típico da mãe de uma filha lésbica não é um perfil sólido, tá? Ela não tem força de caráter ou integridade. Normalmente ela é um pouco corrupta, ela negocia alguns princípios, independentemente de como ela se apresenta no exterior. Às vezes ela tem aquela imagem toda certinha, mas o caráter dela, ela esconde sobre cobertas quando o marido se torna abusivo ou irritado, ela não tem voz. Dela vai ali se murchando, ela tem medo do marido, né? Então, a mãe, normalmente, de uma lésbica, ela tá mentalmente enferma, né? Ela dependia da filha para continuar a persuadir o marido. Ela joga as crianças e a filha ali para não cometer suicídio. Então, é uma pessoa doente, emocionalmente doente. Não conhecia o básico de como manter a sua casa, como criar seu filho. Normalmente, são mães que tem aquele problema de deixar a filha sozinha. Ela deixa a filha, às vezes, sem supervisão, ela deixa na mão de alguém e, às vezes, ela acaba de ter o bebê, aí ela começa a ter depressão pós-parto, muita tristeza, muito arrependimento, né, de estar, às vezes, na mão do marido abusivo, tá bom? É uma esposa, às vezes, que mesmo durante a briga e tudo, ela é obediente ao marido, tá? Porque é uma mulher vazia por dentro. A identidade dela não se firmou, então a filha também recebe esse vazio incessante de identidade firmada e estável, plenitude, tá? Ela se gaba incessantemente em si mesma e das crianças, negando qualquer sentimento ou experiência negativa com a filha. Minha filha tem tudo, minha filha é perfeita. Como que ela pode ter virado isso? Como que ela virou lésbica? Ela teve tudo, ela teve todo o amor do mundo, gente. Por favor, né? Vamos ser transparentes, honestos. Quando nós nos enganamos a nós mesmos, nós temos, assim, uma tendência a acreditar nas nossas próprias mentiras, nos nossos próprios sofismas. É preciso olhar com um olhar transparente em Deus, porque isso é para o nosso próprio bem. Então, assim, a menina olha para a mãe e vê que a mãe odeia ser mulher. Aquela mãe que fala toda hora, meu Deus, por que eu nasci mulher? Eu tinha que ter nascido homem. Ou então aquela mãe que desprezava a filha porque ela não gostava nem dela mesma, entendeu? E às vezes também tinha abertamente ciúmes da filha. Então a filha, querendo não causar dor na mãe, ou ciúmes na mãe, ou sentimento ruim na mãe, começa a negar a feminilidade dela. O lesbianismo, gente, ele é apoiado por um sistema complexo de crenças distorcidas, negativas e autodestrutivas. Na verdade, o que nós precisamos é de uma reconstrução na identidade. Tá tudo na identidade, tá bom? Então, o que vai acontecer é que ela precisará lidar com o seu desprezo e a ambivalência com o sexo oposto. O que é ambivalência, gente? É a mãe que ela tem o ato de amar, mas também de odiar o filho ao mesmo tempo. Nossa, mas você está falando isso, pastor, o que é isso? Gente, isso é quando uma mãe, ao mesmo tempo que você percebe nela o narcisismo, né? Ela é uma mãe boa, mas ela não sabe o que sentir direito por aquele filho, porque por mais que o filho seja fruto dela e que ela ame com todo o coração e morre por ele, ela também tem uma rejeição no coração dela, porque o filho é justamente a manifestação daquele homem abusivo, daquilo que faz o laço entre ela e aquele abusador. Então, ela tem essa ambivalência por aquela criança e em relação ao sexo oposto, tá bom? Ao mesmo tempo que ela ama o marido, ela não ama. Então, isso faz com que a menina não aproprie-se do estilo feminino no relacionamento. Tá? O que os pais podem fazer, gente? Primeiro, continuar a sua própria vida, tá bom? Não ficarem focados na questão só do AMS, do filho ou da filha, que é o afeto pelo mesmo sexo. Não foca só nisso, tá bom? A razão de vida dos pais não deve ser as escolhas dos filhos, porque nós fomos criados por um propósito específico. Então, aos pais ficam dicas preciosas, como, por exemplo, eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo reformular a minha melhor versão para entender o porquê do meu filho agir como ele tem agido. Eu consigo mudar a minha perspectiva em relação às minhas próprias atitudes no passado.
Porque tudo tem um porquê. Você não errou simplesmente por errar. Ou você não viu o seu filho agindo daquela forma simplesmente porque ele quis te decepcionar ou ele quis escolher agir daquela forma. Tudo tem uma razão específica de ser, tem um porquê. E quando você tem essa confiança em Deus de que você pode abrir seu coração, Ele não te julga, Ele não te condena, mas Ele te recebe, né? Às vezes você tem não um filho homossexual ou transgênero, ou seja o que for, mas às vezes ele é uma pessoa ou ela é uma menina que gosta muito de sexo, muito depravada, não tem equilíbrio na área sexual. Isso tudo, você precisa de verdade olhar para dentro de si, com uma visão humilde, sabe? De alguém que errou em algum lugar, para que você entenda de verdade. Eu costumo dizer que quando o Senhor diz para você entrar dentro do seu quarto, abrir a porta e orar ao seu Deus que te vê no privado, para que no externo Ele venha te honrar, o que Ele quer de nós é realmente uma disponibilidade de ouvir Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar aonde você errou. Ele vai te dar, assim, o caminho das pedras. Ele vai te mostrar um caminho que você ainda não tinha visto com essa ótica. Então vamos orar? Especificamente, eu não costumo orar durante, as palavras que eu dou, mas hoje eu gostaria de orar com você, para que você tivesse, no mundo espiritual, mais uma pessoa lutando a tua batalha. Se a tua batalha gira ao redor disso, amém. Mas se não, nós vamos orar do mesmo jeito, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada porque a tua palavra liberta. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é confirmada através da ciência. Obrigada porque o Senhor não precisa de advogados para defender a tua palavra, porque ela se defende por si só. Através da experiência com a homossexualidade, Senhor, eu aprendi tanto. O Senhor me tirou de um lugar tão doloroso, tão profundo, e o Senhor refez a minha identidade. O Senhor reestruturou, o Senhor fez realmente ressuscitar a mulher dentro de mim que o Senhor me criou para ser. E através disso, o Senhor me muniu com armas espirituais e armas carnais, que é através do conhecimento, para ajudar o teu povo. Que cada palavra que saiu da minha boca possa realmente ser bem interpretada, com amor, por cada pessoa que ouvir. Dá a cada pai, cada mãe também, que vem passando por situações semelhantes assim na casa deles, no lar, que veem os filhos, Senhor, com uma identidade adulterada, uma identidade que vem saindo fora daquilo que o Senhor fez eles nascerem para ser. Que o Senhor possa dar aos pais a sabedoria do alto necessária, o conhecimento, o amor, que eles fluam no amor pelos seus filhos e que eles consigam olhar para dentro de si e reconhecer as falhas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser fonte de canal de libertação para outras pessoas. Que esse vídeo, Senhor, seja para a glória do Teu nome, para a libertação dos cativos, para a cura da alma, daqueles que estão sofrendo e que sentem a dor, não só da homossexualidade, mas da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia. Ah, Deus, o Senhor é um Deus que pode, muito além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós e através de nós. Por isso que nós continuamos te exaltando em nome de Jesus. Amém. Bom, se você fez essa oração comigo, espero que você receba da paz do Senhor para poder manifestar o amor de Deus pelos seus filhos, pela sua família, por todos aqueles que você vê que precisam um pouquinho mais de orientação. Eu tenho certeza que nada que é de Deus, Ele deixa barato, Ele confirma. Deus é Deus que confirma cada palavra que sai da nossa boca, que veio para a glória do nome dEle. E que identidades sejam restauradas dia após dia, para a glória do Senhor. Eu te agradeço por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Assine o canal para receber todos os dias eu tenho um vídeo novo para você e é feito com muito amor e muito carinho, tá? Dá um like, comenta, quero te ouvir, quero me conectar com você, tá? Para que juntos nós possamos crescer mais e mais no Senhor Jesus. Te agradeço, até a próxima.